Conhecido como paixão nacional, o futebol é um jogo que hoje mobiliza a paixão de diversas pessoas espalhadas pelo mundo. Ganhando destaque ímpar no mundo dos esportes, a Copa do Mundo de Futebol é considerada o maior evento esportivo do planeta. Porém, todo esse destaque dado ao desporto coletivo remonta a uma história bastante longa, bem mais antiga que a do tempo em que o britânico Charles Miller viria a ser considerado o inventor desse esporte. De acordo com algumas pesquisas, o futebol tem suas primeiras manifestações na China por volta de 2500 a.C. De acordo com essa corrente, os soldados se divertiam com o crânio de seus inimigos decapitados em um animado jogo. Em contrapartida, outros estudiosos atribuem a invenção do futebol à civilização maia. Divididos em duas coletividades, os times deveriam acertar um aro fixo. A disputa era tão intensa que o líder do time derrotado era punido com a morte. Essas primeiras manifestações do jogo de futebol são consideradas tentativas de dar origens mais remotas do que aquela estabelecida pelo senso comum. A Inglaterra do século XIX. No século anterior, um dos primeiros ensaios desse jogo aconteceu com o mass football, disputa onde dois grandes grupos da cidade de Chester tentavam fazer uma bola ultrapassar um dos portões da cidade. O século XIX assistiu o auge dos ideais racionalistas e progressivistas. Com isso, diversas instâncias da vida cotidiana dos britânicos viriam a ganhar normas. Atingido por essa onda de normalizações, o futebol ganhou as suas 13 regras originais que ainda influenciam grande parte das regras contemporâneas. Dotado de um conjunto de regras racionais, o futebol logo foi considerado um esporte prestigiado entre as elites financeiras e intelectuais da época. De acordo com os registros da época, a competitividade e o raciocínio rápido exigidos em sua prática seriam grandes aliados na formação de mentes de grande astúcia e determinação. Em pouco tempo, as agitadas massas operárias britânicas viriam a incorporar a prática do futebol. Sendo uma ótima atividade recreativa, que segundo alguns críticos arrefeceriam o espírito revolucionário da classe, o esporte começou a ganhar times de origem operária. Financiados pelos donos de fábrica, o Times do Arsenal e do Manchester United foram as primeiras agremiações nascidas em solo inglês. Em um curto período de tempo, os primeiros times começaram a organizar campeonatos assistidos por um público cada vez mais apaixonado. Com a grande aceitação popular, os times começaram a investir em infraestrutura e na contratação de jogadores mais habilidosos. A noção empresarial começaria a dominar diversas instâncias desse lucrativo esporte. No Brasil, Charles Miller, filho de britânicos nascido em São Paulo, trouxe da terra de seus pais o primeiro par de bolas e o livro de regras do jogo. Por toda a América Latina, a popularização do jogo britânico se percebeu com a criação de diversos times com nomes em inglês. Em pouco tempo, a propagação dessa prática desportiva pelo mundo deu condições para a criação da primeira Copa do Mundo de futebol. Inicialmente, o governo britânico, por conta de sua patente histórica, pretendia controlar a organização do evento. No ano de 1870, sob a tutela da coroa inglesa, as primeiras Copas do Mundo aconteciam somente com a participação de times ingleses. No entanto, em 1904, os franceses defenderam a universalização do esporte com a criação da FIFA, Federação Internacional de Futebol. Na mesma época, o futebol foi reconhecido como esporte olímpico. Com a popularidade crescente na Inglaterra, o futebol começou a se espalhar por outros países por meio de soldados, marinheiros, comerciantes e estudantes britânicos. A disseminação do Império Britânico desempenhou um papel significativo na divulgação do esporte em várias colônias e territórios. Logo, o futebol começou a ser adotado em países da Europa, América do Sul, África, Ásia e Oceania. À medida que o futebol se espalhou pelo mundo, diferentes regiões desenvolveram suas próprias tradições e estilos de jogo. Isso levou a diferentes variações e competições regionais, como a Copa do Mundo na Europa e América do Sul, e a Liga dos Campeões da UEFA, que é uma competição de clubes europeus. A criação das seleções nacionais incrementou a competitividade e as técnicas do jogo. A natural hegemonia da seleção britânica foi disputada pela seleção uruguaia. Em pouco tempo, diversos craques começaram a despontar na aurora do cenário internacional do futebol. Charles William Miller, um paulista,
Descendente de ingleses e escoceses, passou 10 anos na Inglaterra, jogando no time de Southampton. Ao voltar, trouxe, além de entusiasmo, 2 bolas de couro e diversos apetrechos utilizados no futebol. Esse foi o ponto de partida para o início do esporte mais popular de nosso país. Um ano depois, a cidade de São Paulo sediou a primeira partida de futebol realizada no Brasil, entre o time de Charles Miller, chamado São Paulo Railway, e o da Companhia de Gás. Daí em diante, foram criados inúmeros times, e surgiu a Liga Paulista de Futebol, que no ano seguinte organizou o primeiro campeonato paulista. Oscar Cox foi outro responsável pela difusão do futebol no Brasil. Também filho de ingleses, de 1910 estudou na Suíça a 1919, fundando o time Rio Team. Cox organizou os primeiros jogos entre paulistas e cariocas. Em 1914, fundou o Fluminense Futebol Clube. Em 1902, aconteceu o primeiro campeonato carioca. Os campeonatos e federações já estavam presentes em quase todos os estados brasileiros. Fundou-se a Federação Brasileira de Esportes, substituída depois pela Confederação Brasileira de Desportos. Em 1979, o futebol brasileiro passou a ser administrado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a Fédération Internationale de Football Association, FIFA, surgiu na França. Em 1904, ela foi criada por um grupo de apaixonados pelo futebol que pretendiam organizar e difundir a realização de partidas e campeonatos internacionais. Os países fundadores da FIFA foram França, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Holanda, Suécia e Suíça. Em 1930, a FIFA criou a Copa do Mundo, destinada a ser o principal torneio futebolístico do planeta. A partir dos anos 50, os brasileiros revelaram seus primeiros grandes craques, entre os quais destacamos Pelé e Garrincha. O Brasil, hoje sendo considerado o país do futebol, integra parte significativa do chamado Mundo da Bola. Hoje, o futebol é o esporte mais popular do mundo, com milhões de jogadores e fãs em todos os continentes. Ele transcende barreiras culturais e linguísticas, unindo pessoas de diferentes origens em torno de um amor comum pelo esporte. O futebol se tornou uma parte essencial da cultura global, contribuindo para a construção de identidades nacionais e o estreitamento de laços entre as pessoas ao redor do mundo.